Pronto, beleza? Vamos começar aqui essa revisão para prova de eletrônica para computação. Deixa eu baixar esses PDFs aqui que tu mandou. Uhum. Certo. Beleza. Depois eu dou uma olhada, acho que ou para a aula de amanhã ou para a aula de sexta, para a gente ver se pega alguma questão dessas provas passadas. Eu acho que a mais recente é de 2024.2, dessas daqui, né? Determine polarizador, curva de transferência, saída de forma de onda. Até essa porra de resistor dependendo da tensão mecânica. Caramba, esse aqui é diferente, mas existe também, né? Normalmente não é difícil, mas assim, o fato de você nunca ter visto gera uma estranheza grande para você. Ah, Mas vamos lá. pode falar como fazer. Uhum. Mas vamos lá. Eu vou começar iniciando explicando a família dos FETs e aí a gente vai fazer as questões. Deixa eu ver se Opa, está gravando direitinho, tá? Graças a Deus. Vamos lá. Não, essa pasta aqui não. Lá na pasta do Drive, você vai lá para aquela parte de componentes, aquele roteiro que eu venho fazendo das aulas. A gente vai estudar agora a família dos FETs. Transistor existe de todo e qualquer tipo. Existe transistor de várias maneiras. Só que duas famílias se destacam, que é o que a gente estuda aqui. A família dos transistores de junção, que é os TBJs, né, que a gente estudou, e a família dos transistores de efeito de campo, que são os FETs, que a gente vai estudar agora. São duas famílias principais de transistores. A diferença base é o jeito que você manipula eles para você produzir as chaves, né, de acionamento. Aqui não tem especificar. Tem o princípio de FET e depois o MOSFET. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: tu acha que é mais fácil a gente trabalhar com tensão ou trabalhar com corrente? Boa. E tensão. Tu acha que com tensão? Eu acho que os transistores FET são mais usados que o TBJ em circuito digital. Tá? Isso também, né? O fato de se trabalhar com tensão ser mais fácil que trabalhar com corrente é por causa da aplicação maior deles. Porque pensa comigo, as leis de Kirchhoff que tu faz, qual é a principal lei de Kirchhoff que tu usa? A lei de Kirchhoff das tensões ou lei de Kirchhoff das correntes? Pô, geralmente usa as duas. Usa as duas, mas quem é mais fácil de resolver problemas? De você usar para resolver problemas? Quem é a principal? Eu me esqueci o nome, aqui percorre a malha toda lá. Bem, Igual a zero. essa é a lei de Kirchhoff das tensões. A LKT ele é mais comumente usada porque é mais fácil brincar com tensão do que você trabalhar com corrente. Porque, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Não, tem não. Mas imagine o seguinte: um circuito normalmente vai ter vários ramos, concorda? E com isso, você vai ter que escrever várias equações para as correntes em cada ramo e cada derivação, certo? E aí isso vira um sistema linear gigante. É mais fácil a gente percorrer um caminho específico só brincando com tensão. Trabalhar com tensão é muito mais fácil que trabalhar com corrente. Por isso que os FETs eles são mais usados que os TJBs. Primeiro porque eles são mais rápidos. Acionamento por tensão é mais rápido que por corrente, né? Porque tensão é como se fosse a nossa energia potencial e corrente é como se fosse a nossa energia cinética. É mais fácil você acionar um negócio por tensão do que por corrente. Porque a corrente ele ainda leva um tempo, né, para percorrer o seu condutor. A tensão não. A tensão, no momento que você insere uma fonte de tensão ao longo de um condutor,
todo o corpo do condutor ele vai ter a mesma tensão, né? Isso daí acontece para todos. E é em base nisso, né? Dessas características naturais desses princípios que a gente utiliza os FETs, os Field Effect Transistors. Vamos olhar aquele videozinho rápido, que eu vou explicando as coisas também, para a gente começar a trabalhar. Deixa eu só botar aquele lápis maroto para ver se ele carrega. Demora um pouquinho. Você vai ver que o princípio de funcionamento é a ideia de existir uma chave para você acionar coisas, ela é idêntica ao TBJ. Só que o modo que você vai acionar elas, ela é outra coisa já. Vamos lá, esse aqui é o princípio de funcionamento dos Field Effect Transistors, os famosos FETs. Vou começar o vídeo aqui. Esse vídeo não tem som, infelizmente, mas é a vida. Vamos lá, olha só. Ele está ilustrando aqui o nosso transistor, né, o nosso FET. Drain, Source e Gate. O que está acontecendo? Eu tenho um canal N. Quando a gente fala assim, esse é um JFET ou um NJFET, esse N ou P no começo da nomenclatura dele é o tipo de canal que tem nele, certo? E aqui é o interior dele. Eu tenho o terminal Drain, Gate e o Source. E aqui eu tenho uma lâmpada para representar a minha saída, né? Se ele vai funcionar ou não. Perceba que eu vou inserir aqui uma tensão entre o Drain e o Gate. Para ficar mais fácil da gente lembrar e analisar as coisas, eu vou fazer um esboço aqui de um JFET para você começar a associar as coisas com essa imagem. Vou ver se a caneta carrega. Beleza. Vamos lá. O JFET, ele é assim, certo? Esse aqui é o nosso source, ou pode ser o drain, tanto faz, né? A mesma coisa do TJB, pode ser tanto coletor quanto emissor. A depender, essa escolha eu vou fazer no momento que eu projetar o circuito, dizer quem é o source, quem é o drain, que é basicamente dizer quem é que recebe corrente, quem é que vai sair corrente. Source, drain e o gate. O gate vai ser esse aqui. Lembrando que essas duas partes aqui, elas estão ainda interconectadas, certo? Porque isso aqui é como se fosse um cilindro. O JFET construído é como se ele fosse um cilindro desse material aqui, o qual o gate está ligado. E por dentro dele tem o canal nosso aqui, que de um lado aqui do cilindro eu tenho o source. E do outro lado do corpo dele eu tenho aqui o nosso drain. Mas com essa ilustração aqui básica a gente vai entender aqui. Deixa eu só associar as coisas aqui. Cadê meu celular? Tá aqui. E vamos lá. Olha o que está acontecendo. Eu estou inserindo uma tensão entre o drain e o gate. O drain e o gate eu estou inserindo aqui uma tensão. Quando eu faço isso aqui, eu vou começar a criar o que ao redor desses, como é que chama? Dessas partes aqui. Eu tenho aqui o canal N do nosso JFET e esses dois aqui são por consequência tipo P, né? Quando eu insiro uma tensão entre o gate e o drain, eu começo a criar aqui uma zona de depleção. Uma zona de depleção é nada mais do que um campo elétrico aplicado em que se aniquilam, né? Aquela história que eu já falei desde a primeira aula, as lacunas e os elétrons. E aí, o que é que está acontecendo? Olha só. Eu inseri tensão entre drain e gate, eu estou inserindo isso aqui, e eu criei um canal de polarização, que eu vou permitir o quê? Um certo fluxo de elétrons passar por aqui e permitir que essa corrente acenda. Lembrando que esse fluxo ele vai sair de onde? Do source, que é como se fosse a fonte, né? De onde os elétrons saem, para o drain, que ele drena, né? Puxa, entre aspas, os elétrons. E aí, o princípio de funcionamento dos FETs é com base nos campos, né? De zona de depleção e campos elétricos. Diferente do TJB, que eu preciso inserir uma corrente no terminal da base. Por que eu preciso inserir uma corrente no terminal da base? Eu preciso de elétrons lá dentro para eu começar aquele processo de aniquilação das zonas de depleção do JFET, no TBJ, certo? Perceba que aqui
Não necessariamente eu tenho corrente passando, mas basta que eu tenha uma tensão para que isso ocorra. Outro motivo de não existir corrente, né, injetada no gate é porque quando você insere aqui uma tensão entre aqui N e mais, né, perceba que eu tenho N do canal com mais e o P aqui dos terminais do gate com menos. Que configuração é essa da junção PN que o P ele recebe, o P ele recebe o menos e o N ele recebe o mais. Que configuração é essa aqui de polarização? Reversa ou direta? Inversamente. Inversamente. Reversa. Essa aqui é a reversa e de toda forma aqui ele cria a zona de depleção e não permite que corrente nenhuma vá do gate para o drain. Por isso que basta que eu aplique tensão, não vai existir corrente aqui. Tá na polarização reversa, gate, drain ou gate source. Eles não se comunicam por tensão, apenas por corrente. E é isso que ocasiona a criação desse campo. Então vamos lá, seguindo aqui, né? Aquela história de eu aplicar tensão no JFET para eu liberar o canal ou restringir o canal para passar a corrente do source para o drain. Vou seguir aqui com essa explicação. E vamos lá. Olha só o que está acontecendo. O gate e o drain já tinham uma certa tensão aplicada, né? Você vê que está passando elétrons e olha o que aconteceu. Quando eu inseri uma tensão entre drain e gate, olha o que está criando aqui. O que é que são essas bolinhas aqui? Rosa. E a bolinha rosa, zona de depressão, aí vai, tipo, enchendo a zona de A zona de depressão e depressão, bloqueando. exatamente. E você percebe que quando a zona de depressão aumenta, essa seção aqui, né, essa passagem aqui do canal, ela vai se restringindo. Não é necessariamente uma restrição física, né, material, entre aspas, mas sim é uma restrição, né, um estreitamento potencial. Eu estou usando campo elétrico para eu fazer essa restrição. A zona de depressão é nada mais que um campo elétrico com aquela velha história de aniquilação de elétrons e lacunas. Eu vou aumentando essa tensão entre o drain e o gate e olha o que vai acontecendo com esse canal aqui, ó. Eu vou aumentando, de tal forma que chega um momento que toda a corrente ela para de fluir porque a zona de depressão ela está com um potencial muito alto para eu conseguir vencer aqui pela polarização de drain, de source e drain, e ele cessa a corrente pelo efeito de campo aqui. Quando acontece essa restrição que ele para de funcionar, o JFET a gente chama de VP. VP a gente chama de tensão de pinch off. Pinch off ou pinçamento. Porque essas duas seções aqui da zona de depressão, elas fizeram uma constrição, né? Um pinçamento do nosso canal de JFET. A gente chama de pinch off. Deixa eu seguir aqui. Não precisa de você mais não. Aí eu diminuo de novo aquela zona de depressão. Olha o que acontece. A lâmpada acende porque eu permito que do drain para o source, ou do source para o drain, ou tanto faz, né? Já que eles são simétricos, eu permito novamente passagem de corrente. Esse aqui é o tipo P. O JFET tipo P e tipo N são a mesma coisa. A única coisa que você vai mudar no jogo de condução são as tensões. Quando eu boto o JFET tipo P, o que é que vai acontecer? Eu só preciso inverter. Eu boto o P para receber o menos e boto o canal, ou melhor, eu boto o canal P para receber o negativo e boto aqui os terminais de gate para receber o mais. É só trocar as polaridades. Né? Mesma coisa do TJB lá naquela discussão da gente. E esse aqui é o funcionamento do efeito de campo. Diferente da corrente, eu preciso inserir elétrons, inserir corrente para eu diminuir a zona de depleção lá do meu TJB. No JFET, eu só preciso inserir uma tensão, já que ele não vai conduzir por corrente mesmo, para eu conseguir acionar o funcionamento dele. E dando uma passada rápida, né, da explicação dos efeitos de campo, deixa eu ver aqui. Eu não sei nem se tem por aqui, desse livro aqui do Open Circuits, para a gente dar uma olhadinha rápida de como é que é um JFET ou um MOSFET por dentro.
JFET e MOSFET, eles são da mesma família, né, dos efeitos de campo. Só que o MOSFET, ele é o nosso transistor que ele está presente no seu computador e que ele permite armazenar informação, porque ele consegue reter elétrons. Mas eles têm o mesmo funcionamento, é idêntico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de JFET ou de MOSFET. Mecânica, Eletrotech, Devices, semicondutores. Passivo, white LED, sei o que, transistor, algum, true out, electromechanical switch, thermal switch, speaker, user connectors. Acho que não. Dificilmente, se eu pesquisar, deve ter alguma coisa sobre JFET ou MOSFET. Ah, olha só, ele encontrou, mas é outras coisas juntas, né? Não é exatamente o que eu quero, não. Ah, não tem. JFET transistor 134. Dá uma bisoiada rápida nele só pra gente ver o formato de verdade dele, né? Porque uma coisa é você representar ele no circuito, outra coisa é você pegar o componente e saber identificar o que é que ele é na realidade, né? Deixa eu ver aqui, 134. Cables and connectors. Cadê o cara? Não quero isso aqui não. 130. Ah, ele tá aqui. Pô, isso é meio triste, mas é a vida. Não tem ele isolado, né? Tem ele aqui junto com um microfone de eletreto. Isso é meio chato, mas ele tá aqui, ó. Um transistor de JFET. Vamos lá. Aqui está uma representação esquemática dele, não é necessariamente assim. Deixa eu ver se tem ele aberto aqui. Ó, pronto. Isso aqui é excelente. Vamos lá. Que danado tem aqui? Vou pegar o lápis aqui para a gente explicar. Espero que ele carregue em tempo computacional, que essa extensão ela demora um pouquinho. Vamos lá. Esse corpo preto aqui, ele é plástico, tá? Resina é só para o encapsulamento dele. O que me interessa é o seguinte. Esse aqui é o nosso gate. Esse aqui pode ser talvez um drain ou source, tanto faz, certo? E o que é que acontece? Ele tem um formato cilíndrico, por quê? Porque aquela representação de JFET que você conhece, que é assim, tem aqui o nosso canal, pode ser tipo N, e tem aqui essas duas junções, né? Essas duas regiões tipo P. O gate, ele é conectado tanto aqui quanto aqui. Ele tem um formato cilíndrico porque isso aqui é como se fosse uma coroa circular, né? Ou seja, um cilindro vazado aqui ao redor. Então, é como se ele fosse isso aqui, ó, ao redor desse cilindro. Por quê? Porque ele faz a constrição aqui pelo efeito de campo dentro do canal N. E aí ele funciona desse jeito aqui, ó. Eu aplico tensão no gate, e aí o que acontece? Ele vai fazer uma constrição aqui ao redor para impedir ou liberar a passagem de corrente aqui entre drain e source. E como é a única imagem que a gente tem dele de verdade assim, infelizmente por aqui, é isso que dá para fazer. E vamos lá. Tudo bem até aqui? Beleza. Eu dei uma explicada rápida nos efeitos de campo, mas vamos focar o que interessa, que é a prova. Eu vou agora mudar o foco da tela para a gente ficar com a telinha do tablet. E aí, Luiz, tudo bom? Beleza. Por aqui, entire screen. Devices, application, está aqui escondido. Achei. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Cadê ele? Na telinha do tablet. Achei. Você. Beleza, isso aqui é que eu estava bizuiando vocês no Discord. Deixa eu só dar uma trocada rapidinha aqui no OBS também, o foco dele. Tira a tela inteira e bota do tablet. Pronto, pegou direitinho. Eu boto ele aqui do lado. Se conseguir botar ele aqui do lado do OBS aqui escondida.
Só um instante, viu? Eu não quero dividir não, quero... Isso fica aqui certinho. Pronto, é o jeito que dá, vamos lá. Eu separei para a gente trabalhar a prova do período passado, né, que é o foco da gente. Mas se tiver questão da lista de exercício, é bom trazer também. Eu não sei por que essa merda tá tão lenta assim. Não faço a menor ideia. Tá tudo. Eu vou fechar o navegador para ver se ajuda. Rapaz, isso aqui tá no modo imagem. Pronto, deu uma melhorada. O navegador tá comendo a memória todinha. Vamos lá. Espero que fique fluido o suficiente. Vamos lá. As provas de eletrônica, teve até um cara que ele falou para mim o seguinte: tem duas questões que elas se repetem com uma constância que acho que foi já umas 3 vezes, que é a primeira questão, que é de projetar uma fonte de alimentação, e a última, que é da configuração de polarização do TJB. Essas duas são importantes por quê? Porque a primeira é de projetar, certo? É uma questão que eu acho que Zepa gosta muito e também é importante, né? Porque como eu estava falando, acho que desde a primeira aula, em circuitos elétricos você vê muito análise de circuito, né? O circuito vem pronto para você, você só faz estudar ele ou encontrar alguma coisa. Mas a questão que pegou vocês de surpresa lá, e até me pegou de surpresa com o Campelo, foi a de projeto circuito de carregamento de uma bateria. Porque a vida toda, o ensino médio todinho, você só fez o quê? Questões de análise. Mas de projeto você nunca fez assim, né? Foi a primeira vez aquela lá. E aí essa questão ela frequentemente cai aí de projetar, seja tanto da fonte ou tanto da polarização TBJ. Certo? Então vamos lá, vamos ler o enunciado e vamos começar a tratar aqui. Ele fala assim: projete uma fonte de alimentação com retificador em meia onda. O que é o retificador em meia onda? Eu recebo um sinal vindo da minha tomada e o que é que tem que sair o que é que tem que vir de saída para mim? Tem que sair isso aqui, ó. Eu vou matar as concavidades, ou melhor, vou matar as tensões negativas, vou ficar só trabalhando com as positivas aqui. E beleza, vai ser em meia onda, que tem uma tensão de saída de pico, aproximadamente 10 volts, ou seja, é a tensão máxima que eu vou ter lá. E um ripple menor que 1%. Vocês lembram o que é o ripple, ou tensão de ripple? É quando o capacitor filtra, ainda vai ter uma tensão residual. Exatamente, o capacitor ele faz uma atenuação. Vocês lembram daquela aula presencial que eu dei para vocês em circuitos elétricos, que eu estava explicando capacitores e eu trouxe um circuito de um carregador? Lembro do dia, mas não lembro de nada do dia. Porra, aí é foda, né, bicho? Eu tô lembrando do dia, mas nada do coisa, mas beleza. Eu tinha explicado lá. Oi? Aí é foda, pô. Mas que monitoria foi essa, pô, presencial que teve? Tu tava lá, Luiz. Foi de capacitores que eu expliquei lá. É porque Campelo sai da aula, aí deixa Não, ela lá. foi o dia que Campelo não podia dar aula, ele pediu Ah, para eu dar o lembrei. assunto no lugar dele. Lembrei, foi no laboratório, no LIP, Isso, né? no laboratório, que a gente até projetou um circuito e no GeoGebra também. Eu lembro. Pronto. Aí eu tinha dito o seguinte, que dentre os componentes responsáveis para fazer a tensão da sua tomada de 220 chegar no seu celular em alimentação normalmente de 5 a 6 volts, um dos componentes essenciais para isso é o que? É o capacitor. Ele faz o filtro, né, das atenuações de tensão para eu conseguir retificar e transformar em 5 volts. Porque nada mais que a tensão de Ripple, né, aquelas lombadinhas que ele faz no gráfico, é o capacitor trabalhando no que? Na carga e na descarga. Então, voltando aqui, né? O Ripple menor que 1% do valor máximo da saída do retificador. Quando estiver alimentando um circuito com resistência equivalente a 100 ohms, isso daí a gente chama normalmente também de carga. Carga que o circuito ele vai receber, né? Ele vai alimentar uma carga, a gente fala assim.
Considere a frequência da rede de entrada igual a 60 Hz e o valor eficaz de tensão de entrada igual a 110 volts. Determine as características de conversão do transformador e outros componentes necessários. Desenhe o circuito e esboce as formas de onda principais dele. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um sketch, um desenho sem muito critério, sem nada, só para a gente saber do que é que a gente precisa. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter a minha fonte de corrente alternada, que é o que? A minha tomada. Eu vou basicamente botar 2 fios dentro da tomada, montar um circuito na protoboard e gerar uma saída para mim. Aqui a minha tensão de 110 volts, conforme ele falou. Isso aqui é a tensão o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tensão eficaz de tensão. Essa aqui é a tensão que RMS. Para lembrar aqui. Espera que a tela ela dá um delay, filha da puta, não sei porquê. Espero que ele pare com essa frescura. Então essa aqui é a nossa tensão RMS, aquele valor eficaz. Essa fonte eu vou jogar ela para um transformador, que o símbolo é esse aqui. É basicamente 2 indutores paralelos. Eu preciso encontrar a razão de voltas, né, ou a razão de transformação desse transformador. O que mais que eu preciso? Um diodo para eu pegar o quê? Só as formas de onda positivas. Preciso de um capacitor de filtro para o ripple. Tenho o meu resistor ou a minha carga que vai receber a tensão de saída, certo? E aqui no final, esses 2 terminais do fim é o quê? Minha tensão de saída, nossa VS. Então, eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar a razão de transformação do meu transformador. Preciso determinar o que é o diodo, como é que é o diodo. Achar o capacitor, o resistor eu já sei. E encontrar o quê? As formas de onda do circuito. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou procurar o quê? O transformador. Então, primeiro passo aqui, ó. Transformador. Bem, ele disse para mim que eu vou receber, eu tenho 110 de valor eficaz. Se a gente lembrar da fórmula, aliás, vou começar assim. A minha razão de transformação, ela é a razão das tensões, do que a gente chama de primário e secundário. Primário é a primeira bobina que recebe a tensão a ser transformada, o secundário é a tensão de saída passado pelo transformador. Então, a minha razão de transformação ela vai ser assim, ou como a gente também pode escrever, ó, a gente pode escrever assim também, ó, 2. Aí a gente bota assim, ó, o 1, 2 pontos, o 2. E para isso, eu preciso o quê? Preciso saber quem é a tensão de entrada, quem é a tensão de saída. E para isso, eu trabalho com, preciso achar a tensão de pico do segundo. Então, vamos lá. Eu começo com o seguinte. A tensão RMS, se você lembrar lá de eletromag e circuitos elétricos, ela é o quê? É a tensão de pico máxima dividido por raiz de 2. Isso tem origem lá da média quadrática. E com isso eu tenho o seguinte. Quem é a tensão de pico dessa minha fonte? Eu vou procurar. A tensão de pico dessa fonte ela é o quê? Ela é a minha RMS que ele falou, ou eficaz, 110 raiz de 2. Posso deixar assim? Pode. Se quiser botar, calcular na calculadora, fique à vontade. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Beleza. Eu já achei a minha tensão de transformação, a minha tensão de pico do primário, ou VP1. Eu já tenho a minha tensão de pico do secundário, que está aqui, ó. Cadê? Onde é que ela está no texto? Tensão de saída de pico, aqui, ó. Não sei por que esse negócio está tão lento. É 10 volts. É 10 volts, é porque eu tô esperando a graça e misericórdia da tela do tablet para ela coisar aqui para mostrar para vocês. Eu espero que esteja fluido para não gerar atrapalho. Então, a nossa saída de pico, ela tem que dar aí 10 volts. Então, o que é que eu vou fazer? Razão de transformação. Tensão de pico de entrada, tensão de pico de saída. Minha razão de transformação vai ser o quê? O primário, que eu já sei, ó, é aquele 110 raiz de 2. E a saída secundária, que é 10 volts. Eu simplifico isso com esse aqui. E aí eu tenho que a minha razão de transformação do transformador vai ser o quê?
11 raiz de 2 para 1. Ou, se você quiser calcular isso aqui, ele fica assim, ó. A razão do transformador vai ser 11 raiz de 2 é mais ou menos 15,56 por aí. Vamos arredondar para 16. É mais ou menos assim, ó. 16 para 1. Pronto. Essa aqui é a nossa tensão, a nossa razão do transformador. Já achei o transformador. Vamos caçar os outros componentes. Não é melhor deixar 11 raiz de 2, não? Ou tem que ser inteiro? Cara, você pode deixar, mas assim, vamos supor, se eu disser para você, ou melhor, se eu disser para um pedreiro que eu quero que... Peraí. Se eu disser para um Acho que na pedreiro que prática é melhor isso inteiro, tá? é Na melhor ser prática é melhor ser inteiro, inteiro. porque assim, Mas é mais teoricamente não fácil teria problema. você procura o componente, você tem números inteiros, né? Porque o que é a razão de transformação? Ela é basicamente a razão do número de voltas de um núcleo do transformador para outro. Você chega para um pedreiro e fala assim, eu quero esse muro com 2 raízes de 2 de comprimento. Que porra ele vai saber disso daí? Seja prático. Vai ser 3 e alguma coisa, sei lá. Aí por isso que a gente Zé torna Paulo falou números pra deixar inteiros. 11 raiz de 2. Para deixar isso aqui? Acho que Beleza, se quiser deixar assim, tudo bem. Né? Eu gosto de deixar desse jeito aqui. Mas geralmente arredonda pra cima ou pra baixo? Cara, deixa eu pensar aqui. A gente arredonda. Esse daí tem que ser para cima, né? Primeiro pelo dígito significativo terminar em 5. Segundo, por uma razão de tensão que é o seguinte. Deixa eu tentar te explicar que é assim. Se eu pegasse uma tensão, se na verdade fosse de 15 para 1, o que é que ia acontecer? Esse transformador ele estaria me dando como saída mais tensão do que a necessária de 10 volts, tá entendendo? Porque se eu boto menos voltas no transformador, a minha razão de transformação ela cai. Porque aqui é o 15 para 1, né? Essa aqui é 16 para 1. Significa que a minha saída não vai ser 10 volts, vai ser mais, vai ser, acho que 10 alguma coisa, 11 alguma coisa, tá entendendo? Aí por segurança na transformação a gente bota um pouquinho para cima. Vamos lá, vamos seguir aqui. Seguindo aqui, né? Ó, transformador, achei, vamos pro diodo. Ah, eu vou projetar um diodo, como assim? Não, tu só vai dizer que merda é isso aqui. É um diodo de silício, é um diodo de germânio, o que é que tu vai usar aqui? Bem, a gente vai utilizar o tradicionalzão. Se ele pedir, você vai dizer assim, ó. Eu vou usar um diodo de silício, silício com a tensão de 0,7 volts. Pronto, é só isso. A especificação do diodo. Somente. Né? Já que é o tradicionalzão do silício, é só botar isso daí. Pronto, acabou-se o diodo. Aqui é o diodo. Agora a gente vai para o capacitor. Que ele vai filtrar o ripple. Esse aqui é o do capacitor. No nosso capacitor, ele disse assim para a gente. A minha tensão de ripple, eu quero que seja menor que 1% da minha tensão máxima de saída. Que é o quê? A tensão de pico do secundário. É os 10 volts da gente, né? Deixar aqui anotado. VP2 é de 10 volts. Beleza. E aí eu começo a fazer algumas contas. Primeiro eu vou puxar o seguinte. A minha tensão de ripple ela tem que ser menor que 1% de 10 volts. Então ela tem que ser menor que 0,01 vezes 10. Logo a tensão de ripple tem que ser menor que 0,1 volt. Massa. Só que o que é a tensão de ripple quando eu trato do capacitor e da minha fonte, né, com frequência? A tensão de ripple ela é a tensão do primário dividido pelo capacitor de ripple, a frequência da nossa fonte alternada e o que? A carga que o circuito recebe, ou a resistência, né, como a gente chama informalmente.
Bem, esse resultado, VR, é igual a isso aqui. E se eu estou dizendo que VR é menor que 0,1, é por consequência eu dizer que isso aqui, esse resultado aqui, ó, ele tem que ser menor que 0,1. Aí, com base nisso, a gente vai gerar uma desigualdade que eu vou procurar o quê? Capacitor. Então, vamos lá. Isolando aqui o capacitor, eu tenho que o capacitor ele vai ser maior que a tensão do primário dividido por 0,1 vezes a frequência vezes a resistência. E agora é só substituir os valores. Meu capacitor ele tem que ser maior que tensão esqueci agora. Tensão de pico do secundário. Nossa tensão de pico do secundário é de 10 volts dividido por 0,1. Frequência da nossa fonte alternada de 60 Hz. E a resistência ou carga que o circuito recebe, ele falou lá que era de 100 ohms. Dessa forma, ó, posso simplificar aqui. Deixa eu pensar. Esse zero pode morrer com isso aqui. Esse cara é a mesma coisa que 1/10. E aí eu posso eliminar um zero com esse zero aqui. De forma que fica o capacitor maior que 1 sobre... Esse aqui eu já eliminei. 1 sobre 60. Logo, eu vou dizer que o meu capacitor a ser utilizado ele tem que ser menor que 1 sobre 60 ou 0,0167 farads. Quer dizer que o capacitor tem que ser maior que, deixa eu pensar aqui, 1, 2, 3. Pouco maior que 16,7 milifarads, né? Pode deixar tipo, em forma de fração e foda-se assim. Eu acho que não, porque com certeza você não pega um capacitor e encontra 1 sobre 60 farads. Para deixar bonitinho aqui, a gente vai escolher ó, o primeiro número inteiro depois de 16,7 é o quê? Bota em 17 milifarads. E resolve o problema aí. Ele já garante. Ou igual também. Oi? Seria igual? Seria igual, né? No caso aqui, deixa eu trocar aqui. Um capacitor dessa capacitância aqui já resolve o nosso problema. Pronto, o que é que falta aqui eu encontrar? Deixa eu procurar aqui. Sim, o diodo, deixa eu circular ele aqui. O bom desse aplicativo é que ele tem um laser agora. Vamos lá, voltando aqui ao nosso esboço. Oi? Falta desenhar as formas de onda e ajeitar esse circuito que tá ceboso aqui, né? Ó, o transformador já achei, o diodo já sei o que é que eu vou usar, o capacitor está resolvido e o resistor também. O resistor já foi dado, né? Vamos lá redesenhar o circuito, deixar ele bonitinho, arrumado e entregado. Vamos lá. Nosso circuito vai ser o seguinte. Aqui a nossa fonte alternada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, peraí. Aqui vai ser o nosso transformador. Em seguida vem o nosso diodo, o capacitor, a carga que o circuito vai receber, né, o impedante, e aqui a nossa tensão de saída. Aqui é uma tensão alternada que ela tem 110 raiz de 2 volts, eficaz raiz de 2 volts de eficaz, operando a 60 Hz. Razão de transformação, que eu escolhi 16:1, diodo de silício, 0,7 volts, capacitor de 17 milifarads. Nosso impedante aqui já foi fixado de 100 volts. E aqui a nossa saída é de aproximadamente aí uns 10 volts. 100 ohms, né? Oi? 100 ohms. 100 volts, 100 ohms. Explodiu o circuito. Dá o quê? E explodiu o circuito ali 100 volts. Beleza, vamos desenhar as formas de onda agora. Vou pegar esse gráfico aqui. Aqui já acabou, né? Vou plotar ele aqui.
Vou botar assim, longitudinal. Aí tem que ver antes do transformador, depois do transformador, antes de ser filtrado, depois ser filtrado e depois foi retificado sem ser filtrado e depois ser filtrado, né? Isso. Vamos lá. Esse aqui, ele vai ser o da fonte, forma de onda vinda da fonte, que ele tem aqui como máximo o nosso 110 raiz de 2 volts. Esse eixo aqui está em volts, esse aqui é o eixo do tempo. Ele tem as duas formas, positiva e negativa, viu? Menos 110 raiz de 2. E a forma de onda dele é assim. Essa caneta aqui, grande. A forma de onda dele é assim, ó. Senoidal. Esse aqui é o da fonte. Vou separar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo... senão eu arrumo um espaço aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui no ficheiro, para dar uma facilitada para a gente. Adicionar uma página em branco após a atual. Pronto. Eu vou pegar aquele gráfico, cadê? Tirar essa merdinha aqui. Eita. Meu amigo, que chuva, viu? E agora essa aqui vai ser a saída sem filtro. Como é que ela seria? Saída sem filtro. Caramba, aqui tá chovendo, não. Por aí tá chovendo não, né? Só aqui mesmo. Não. Aqui mora em Jabotão. Aqui tá chovendo pra caralho. Infelizmente. Voltando aqui, essa aqui Mas é a já saída chega. sem filtro. A saída sem filtro, ela me dá a tensão da saída, contudo, sem as tensões negativas, né? Seria 10 e menos 10 volts. Ela me dá só as positivas, sim, assim, e as negativas se representa assim, ó, como se estivesse faltando. Representa pontilhada. Então só vai me dar isso aqui. Mas, tipo, ele vai Oi? sair sem ser retificado ainda. Tem que fazer Essa é a ser saída retificado. sem filtro. Eu vou mostrar a saída com o filtro. Não, mas ainda ele foi retificado, porque tipo, depois do transformador ele vai dar tipo, isso daí, só que sem retificação, tá ligado? Isso, claro, obviamente. Essa é a saída sem o filtro capacitivo. É só no diodo puro. E Entendi. aí, Mas é redundante então, tipo, mostrar depois do transformador. não, mostra tudo logo, pô. Mostra a fonte, a saída sem filtro e a saída com filtro. Porque na resolução de Zepa, ele fez isso, viu? Ele até disse pra Acho. gente em sala, quando a gente fez a prova, que é desenhar as formas de onda. Ele disse, quero tudo. Da fonte, sem filtro e até com filtro. E aqui, ó. A com filtro vai ser só uma. Pô, você tentar fazer reto, só que com as falhas que vai ser o. Não, você vai fazer senoides atenuadas. Vai ser sinal de bem pequena, tá? Vai fazer senoides atenuadas, né? Deixa eu modelar aqui para ficar bonitinho. Tá mais longa assim, beleza. E aqui eu quebro esse resto aqui. Pronto. Essa aqui é o eixo da tensão, esse aqui é o eixo do tempo. E aí a nossa saída com filtro é o seguinte. O primeiro momento, presta atenção. Você pode esboçar ela assim, né, atenuada, mas eu prefiro assim, ó. Eu prefiro mostrar um detalhe que é o seguinte. Quando você liga o circuito pela primeira vez, né, você liga o seu carregador na tomada para carregar o celular. O seu circuito ele faz isso aqui primeiro, depois as senoides eles fazem isso aqui. Eu quero que você me explique o que é isso aqui. O que é esse ramo aqui que começa de baixo? Porra.
Região linear. Na verdade, não. Esse ramo de baixo aqui, Você tem um capacitor se carregando assim, como se fosse. exatamente. Pode ser, pode ser. Então, a região linear do carregamento do capacitor. Isso. Esse negócio é exatamente isso aqui, ó, que eu estou circulando agora. Ele é nada mais nada menos que o filtro começando a funcionar. É o meu, como é que se diz? O meu, porra, toda vez esqueço a palavra. É a minha fonte de alimentação, ela recebendo o sinal de entrada positivo, né? É o início do meu carregamento, né? Da carga no meu capacitor, exatamente isso, certo? Aí eu gosto de botar esse ramo junto porque ele representa a situação real do meu circuito em funcionamento. Você pode, com certeza também, né? Se você esquecer, só fazer isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. Mas só por detalhe, né? Eu gosto de botar isso aqui porque é a situação real dele. E beleza. E ele opera no seguinte. Ele opera com o pico máximo aqui de 10 volts, que é esse cara aqui. E aí a gente coloca isso aqui no final também, ó. Bota um negócio assim. Uma cota, entre aspas, né? Lembrando a expressão gráfica. Para você representar isso aqui, ó. Essa diferençazinha aqui é você dizer assim. Ah, o ripple é menor que 0,1 volts. Pronto. Essa aqui são as nossas respostas. Deixa eu ver se consigo aumentar o marca-texto. Aqui são nossas respostas. Saída com filtro, saída sem filtro. A da fonte e o nosso circuito aqui. Todo projetado com os valores que a gente quer. Show de bola. Alguma dúvida nessa questão aí? E boa demais, velho. Tomara que ele bote uma dessa. Tranquilinha. Na seta ele deve botar. Vamos para o segundo aqui, ó. Esse segundo é bem teórica, certo? O circuito abaixo representa um modelo para o... Oi? Falou alguma coisa? É só escrever água e fazer as curvas do diodo, né? Basicamente. Rapaz, deixa eu ver no enunciado, acho que eu não peguei ele completo. Ah, não, tá isso mesmo. Não, é só textual. Que eu lembre na minha prova, eu não precisei botar gráfico nenhum. Eu ganhei a questão toda. Deixa eu ver se eu fiz exatamente isso mesmo. Vou pegar aqui a pasta. Ela é só textual, se não me engano, porque ele tá aí, explique. Eu acho que as curvas de diodo não precisa necessariamente, não. Deixa eu ver aqui para... Tipo, faz sentido para explicar, tipo, que a resistência é o inverso da derivada da curva lá. Faz, mas é mais textual, Aí sabe? quando é diretamente, aí vai ser uma resistência baixa e reversamente e idealmente infinita. Isso mesmo. Você pode inserir os gráficos se quiser, né? Mas não é obrigatório. Ela é uma questão só explanatória. Vamos lá. O circuito abaixo, cadê o marca-texto? Representa um modelo para o diodo de silício. Explique, baseado no seu conhecimento a respeito de diodo de junção PN, o que são e quais os valores estimados para cada parâmetro ilustrado na figura. Você vai dizer o que é que eles significam e quais os valores mais ou menos. Quais os valores? Você pode explicar assim, é na ordem de tantos ohms, você pode explicar, né? Essa dependência com o gráfico ou da observação empírica que se faz, né? Vamos lá. Esse aqui, ele tem duas resistências. Eu vou explicar o que cada uma é. Vamos olhar somente para isso aqui. Sai. Vou botar no não perturbe aqui. Esse ramo aqui, só em vermelho que eu estou circulando, ele é o que? O diodo na região ativa. Essa aqui seria aquela nossa tensão famosa de 0,7, né? Para ele começar a conduzir. A resistência mínima, a resistência real que ele tem, né? O próprio diodo em si, né? A caracterização do material de que ele é feito, silício. E essa resistência de baixo é a nossa resistência encontrada na polarização reversa, né? Que passa uma mísera corrente de retorno e que essa resistência pode ser calculada por meio dela, né? Mas vamos lá. Como tem explicado aqui, né?
V-on, tensão do diodo polarizado diretamente, que é quando ele está na região de condução. Resistência do diodo polarizado diretamente e a resistência dele polarizado reversamente. Vamos lá. Ele quer que eu explique cada um deles. Eu vou fazer aqui, não vou propriamente escrever tudo, mas eu vou dar uma resumida legal para a gente. Vamos lá, V-on. Qual é o valor médio assim da nossa tensão de polarização direta do diodo? De silício, né? 0,7. 0,7, famoso 0,7, 0,65, alguma coisa assim. Mais ou menos falou. Essa aqui é a tensão de condução para o diodo de silício de condução, uma vez que a polarização direta possibilita a passagem de corrente, né? Lembrando aqui do que é a polarização direta, e você não pode esquecer isso aqui. Deixa eu ver se ele faz o retângulo aqui. Um passe de mágica. Não, tá feio demais. Deixa assim. O nosso diodo de junção P-N, quando polarizado diretamente, é a condição em que o N recebe negativo e o P recebe positivo. Lembrando que o P ele tem o quê? Muitas o quê? Ele tem muitas lacunas. E o N ele tem muitos elétrons. Quando eu polarizo diretamente, o que acontece? O potencial positivo ele expulsa ou ele empurra, né, as lacunas para próximo aqui da região de junção. E o potencial negativo ele expulsa os elétrons para próximo aqui dessa região de junção. E aí acontece aquela velha e boa história da aniquilação das lacunas com os elétrons, e você diminui o quê? A sua zona de depressão aqui, é o que permite a condução aí de passagem de corrente elétrica. Que ou a zona de depressão é nada mais que o quê? Um campo elétrico em que ocorre aquela aniquilação de elétrons, lacunas. Eles se matam, entre aspas, né? Ou melhor, eles buscam a estabilidade elétrica, né? A neutralidade. Isso é forçado, a gente força isso daí por meio da tensão externa, e eles fazem isso. Essa resistência ON, que eu vou explicar agora, R ON, vocês sabem quanto é mais ou menos a ordem de grandeza em ohms dessa resistência aí? Mas na ordem de ohms, tá ligado? Na Só ordem de ohms. que em circuito eletrônico é quiloohm em geral lá. Isso. É Aqui, a difícil. resistência do diodo na região de polarização direta, a região ativa dele, é na ordem de ohms. Se você pensa que ohms, né, um ohm é uma unidade muito grande, não é nada. Um ohm é Aí no circuito ridículo. eletrônico não. Não, eletrônico, elétrico, isso é ridículo. Literalmente ridículo. Agora você fala quilo-ohms, mega-ohms, é outra história. Para você ter uma pequena Aí pode noção... dizer que. Quer dizer, Não, aí pode pode dizer. dizer que modelado ele pode se tornar irrelevante, tá? Modelar pode Exatamente. ser modelado com relevante. Na verdade, não modelado propriamente, mas dizer assim, para aplicações práticas é irrelevante. Modelado, ele tem uma resistência, né? Existe, entre aspas, mas para aplicação prática é irrelevante. Para você Então, ter tipo uma... assim, dizendo que um circuito é um modelo o que você desenha aqui é um modelo matemático do circuito, né? Ele Ah, pode sim, ser sim, tipo, sim, sim. modelado. Sim, isso mesmo. Só para tu ter uma pequena noção, o que é que tem a ordem de ohms na sua casa? A lâmpada. A sua lâmpada aí que está no seu quarto, ela é da ordem de ohms para passar a corrente, né? Quilo-ohms, mega-ohms já é da ordem dos circuitos eletrônicos, precisam de baixas correntes de operação. Então ela tem a ordem de grandeza em ohms e ela pode ser obtida, né, por meio de uma equação, que é o quê? A gente tem aquela equação de que a resistência de condução ela vale aproximadamente 26 milivolts dividido por ID, que ID é a corrente que vai passar por ele. Essa aqui é a nossa resistência dinâmica, né, quando o diodo ele está em condução. E essa resistência é intrínseca de qualquer material, né? Resistência existe em qualquer material. Na verdade, resistência é uma consequência das propriedades e a geometria de um material com sua resistividade, né? Resistência é só uma consequência. E sua resistividade. E se deve às poucas mais existentes colisões dos elétrons por dentro do material, variando inversamente a corrente de condução, né? Resistência inversamente à corrente de
condução dinâmica. Não tem muito o que se explicar aqui, né? É só você saber a teoria de diodo. E para fechar, o nosso R-off, por resistência no estado inversamente polarizado. Você sabe qual é mais ou menos a ordem de grandeza dessa resistência de polarização reversa? Idealmente é infinito. Isso, idealmente é infinito, 10 a mas 12. de verdade, você bota um diodo na reversa até ele estourar. Qual é mais ou menos a resistência que ele tem? Sabe a ordem? 10 a 12. 10 a 12, que é a mesma coisa de... Ué, esqueci até. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Vamos lembrar aqui. E recordar e viver. Eu tenho quilo, que é 10 ao cubo. Eu tenho mega, que é 10 a sexta. Eu tenho quilo, mega e vem giga, né? Que é 10 a nona. E eu acho que vem 10 a 12, que é tera. Ah, caramba. Na tera ohms é um negócio absurdo já, viu? Ele tá na ordem dos mega ohms. Giga ohm já é demais. Se você olhar, por exemplo, lá naquele gráfico de diodo do material, você vê que o diodo de silício, a corrente de polarização reversa, ela está aí numa ordem de 10 picoamperes. 10 picoamperes, o pico é a unidade menos 9. Ou seja, se eu tenho que a resistência, Fica menos a 12. corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Se a corrente de polarização reversa passa 10 a menos 9 amperes, a resistência está na ordem de 10 a 9 amperes. A pico na 10 a menos 12. 9 10 é a nano. menos 12... Pera, deixa eu lembrar aqui. Nano é 10 a menos 9 e pico é 10 a menos 12. Deixa eu lembrar. Mili, micro, nano, pico. É isso mesmo. Então, aqui é quilo, mega, giga, tera, né? É isso mesmo, tera. Pico, tera. Ele fica, na verdade, nessa faixa aqui. Porque se você olhar o de germânio para o de silício, ele vai de pico até micro. Então ele fica aqui nessa faixa entre 10 a 9 e 10 a 12. Ou seja, entre giga ohms e tera ohms. Vamos escrever aqui. Aqui. Ele está mais ou menos aí pela ordem dos giga ohms aos tera ohms. Ou é só dizer, né? É muito alta. É estupidamente alta. Eu não disse explicitamente essa ordem, né? Eu tinha esquecido na hora da prova, mas eu só disse assim, é muito alta. Tava correto. Né? Porque, porra, pra que tu vai usar um diodo? Tu vai forçar um diodo para ele trabalhar ao contrário, né? Diodo comum. Só se for Zener. Só se for o Zener. Mas aqui é o quê? Um diodo comum, né? Não é Zener. Um diodo de silício comum. Então, que caralho, você vai botar um diodo para trabalhar reversamento polarizado, altas tensões, sem ser o Zener, né? Então aqui. Nosso R-off é a ordem de giga tera ohms com resistência muito alta. E ela é a resistência quando o diodo está no estado que a gente chama de corte. Corte é quando ele está fora da zona de fora de funcionamento. E o que acontece aqui dentro é que quando a gente polariza reversamente, né? Eu tenho aqui P, eu tenho aqui N. O P recebe o negativo, o N recebe o positivo. Minha zona de depressão ela aumenta, porque como o N ele tem predominância de elétrons, esse potencial positivo ele repele os elétrons para próximo da depressão. Esse negativo aqui dentro do P, ele... Aliás, peraí. Expliquei errado. Deixa eu recomeçar. Esse nosso mais potencial positivo, ele atrai os elétrons para esse terminal aqui. E aqui ele deixa predominando o quê? As poucas lacunas que existem no semicondutor tipo N. Já por aqui, ele chama todas as lacunas para próximo daqui e deixa repelido que os poucos elétrons que existem no tipo P. Como existem poucas aniquilações entre elétrons e lacunas, o que acontece com a zona de depressão? Ela aumenta. Eu tenho um potencial elétrico maior a ser vencido
E isso daí acarreta no aumento, né, alargamento dessa zona de depressão. Eu favoreço a densidade de íons nessa zona, entre outras palavras, né? Favoreço a presença de lacunas por aqui e elétrons por aqui, né? Os poucos que existem. Seu valor depende de características do diodo, né? Essa resistência de fabricação, teoricamente, e até a inutilização do dispositivo, que é o que? Você botar tanta tensão que essa porcaria explode. E na teoria, só para a gente colocar também, né? Teoricamente, deixa eu anotar aqui, teoricamente, nossa R-off tende ao quê? Ao infinito. Ela é Infinito. absurdamente, estupidamente alta. Pronto, acabou. Explicar dessa forma já tá correto. Tá muito safe. Tá safe. Vamos pro terceiro, que eu acho que o terceiro é um dos mais chatinhos de fazer, né? Que é com o JFET. Terceiro É só análise de gráfico, praticamente. é construção e análise de gráfico, né? E assim, a depender de como você constrói o gráfico, o capricho que você tem para construir ele, né, pode ser que funcione bem ou não funcione bem a sua aproximação. Eu não me ajudo muito. A minha funciona bem, né? Porque eu faço o gráfico bem feito. Agora, porra, se tu, tu chega lá para fazer os eixos X e Y a 80 graus um do outro, aí sinto muito, né? Sua aproximação vai dar ruim. Então eu recomendo o quê? Leva uma régua, pô. Uma régua já te ajuda muito. Eu vou mostrar como é que eu faço para ter uma aproximação bonitinha, fazer o gráfico bonitinho. Vamos lá. Ó, dado que IDSS, que merda é IDSS? Vamos lá. Eu vou desenhar o JFET aqui para a gente recordar algumas coisas. O JFET está aqui, ele vai ser um JFET de canal N, e esses duas junções aqui vão ser P. Vai Esses ser o caras valor estão máximo do ligados ID, né? Isso. Esse G está ligado ao gate, esse aqui pode ser o source, esse aqui o drain. Certo? IDS, deixa eu ajeitar aqui. IDS é essa corrente aqui, ó, que passa por dentro. IDS. E esse S extra é S de saturação. O que é saturação? Saturação é quando eu boto o dispositivo para ele operar de forma que ele encontrou o seu máximo funcionamento para aquela. Ou seja, é a corrente máxima que está fluindo lá dentro, dada a tensão de VP. Ou VP não, dada a tensão dele, né? É a corrente máxima que ele consegue funcionar para os valores de tensão até ele estourar. E VP é igual a menos 2. VP ele é a tensão de pinch off, a tensão de pinçamento. É a tensão mínima para eu restringir a corrente de passar pelo canal do JFET. Então, essa tensão ela é a que eu vou aplicar entre o quê? Source gate, né, ou drain gate, de tal forma que a zona de depressão vai ser tão intensa que ela vai impedir a minha corrente IDS de passar. Beleza. Vamos botar aqui. Desenhe a curva de transferência usando os pontos listados na tabela abaixo. Determine o valor de ID para VGS menos 0,5 volts a partir da curva e compare o resultado com o valor exato obtido pela equação de Shockley. Shockley, só para lembrar, ele é o inventor do TBJ, certo? E essa equação aqui. Essa equação é para o JFET canal N. Vamos lá, por onde é que a gente vai começar? Não, o cara inventou o TBJ ou o JFET? Ele inventou o TBJ, certo? Ele não inventou o JFET. Ele mostrou o funcionamento do JFET com essa equação. Mas ele inventou o TJB. Junto com outros engenheiros, que acho que eles fundaram a Fairchild, eu acho. Acho que é o nome dessa empresa, que depois virou a Intel. Vamos lá. Por onde é que eu vou começar? Primeira coisa, você vai começar identificando isso e isso. Olha as condições que eu vou falar para você. No nosso JFET, o que é que acontece quando eu tenho a nossa IDS? Ó, IDSS, ele disse que era de 10 mA
Isso aqui é a corrente que vai passar lá dentro quando VGS for igual a zero. VGS é igual a zero, o que é que está acontecendo? Eu não estou aplicando tensão, ou não existe diferença de tensão entre o gate e o source, e a corrente ela passa livremente pelo canal, não existe impedimento. Só impeço a corrente passar no JFET quando eu aplico tensão no gate e no source, no drain, tanto faz. Mas o fato de VGS ser zero significa que a corrente flui livremente. Tanto é que ele está aqui, ó, na sua saturação. É a máxima que o JFET permite passar por ele. Legal. E o outro dado que ele deu para a gente é o seguinte. A nossa corrente passante, né, do IDS, ela vai ser zero quando a nossa VGS ela for igual a VP, que é, VP, que é igual a menos 2 volts. O que isso quer dizer? É ID, não? Significa que... Oi? É ID, não? Ao invés de IDS. Pode ser ID, pode ser IDS, né? Porque a corrente passa por aqui, né? Ah, entendi. Aí a corrente que passa no drain é a mesma que passa no source. Pode chamar de ID e IDS, né? ID é para simplificar a nomenclatura. Porque aqui ID ou IDS é zero quando o VGS aplicado é menos 2. Essa VP... Menos 1 é igual a zero. Isso mesmo. A tensão de pinch-off é a tensão necessária para eu pinçar aqui o canal e eu impedir o fluxo de corrente. Por isso que IDS é zero. Esses aqui são o que ele deu, né? E aí a gente vai partir depois para a tabela. Esse aqui é para você saber levar na sua cachola, que são as condições de funcionamento. Show de bola. Só um instante aí. Alô? A ponteira tá presa já. Vou abrir a garagem ali para a pessoa entrar. Voltando aqui, essas aqui são as condições de funcionamento. Agora, a gente vai olhar a tabela para começar a pegar os pontos. 2 pontos eu já tenho aqui, ó. O primeiro é 0,10. E o segundo ponto é menos 2, 0. E agora eu vou olhar a tabela. Olha só, minha tabela diz assim. VP, que é o nosso menos 2, né? Tá ali anotado. Ele dá 0. E DSS, que é o que? 10 mA. Para VGS ele dá 0. Vamos saber disso aqui agora. E DSS por 2 ele vale 5 mA. E DSS dividido por 4 vale 2,5 mA. VP vezes 0,3. VP é... Deixa eu lembrar aqui. VP foi quanto, meu Deus? Menos 2. VP vezes 0,3 vai dar menos 0,6. E VP vezes menos meio dá o quê? Menos 0, opa, peraí. Tá certo, isso aqui tá. Tá, menos 1. Pronto, isso aqui são os pontos que eu vou fazer a reta. 0 e 10. Menos 0,6 e 5. Menos 1 e 2,5. E menos 2 e 0. São os 4 pontos aqui que eu vou formar aquela parábola. Vamos lá. Essa parábola você vai construir ela na abscissa negativa. Faço o gráfico assim, bem extenso. Faça ele grande de preferência, né? Para você ter facilidade de manusear. Não é só botar tipo, o menos VGS como uma possível. Botar o menos VGS no lado positivo? Não, fácil não. Deixe do Acho que jeito ele fez assim, tá ligado? Quem fez assim? Zepa? Pô,
Não é fácil não, deixa do jeito que o livro tá, que é mais fácil. De você pensar até. Porque pra mim fica. Cara, veja só, a tensão de VGS ela é negativa, então eu acho que faz mais sentido a gente deixar tudo na parte negativa do que a gente ter que fazer uma operação mental, né? De ter que inverter tudo que você fizer, né? Espelhar, né? Tornar o simétrico. Eu acho mais fácil. E no caso, que o meu cérebro está tendendo ao outro, para mim, ter que se preocupar com essa seria fazer nesse caso. No outro seria o automático. Tô entendendo. Mas tanto Mas faz. aqui eu tô seguindo o jeito normal, né? Se você quiser inverter, aí você vai ter que prestar atenção para não errar. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, leve uma régua, pelo amor de Deus, para lhe ajudar a fazer esse gráfico. Olha só Acho que eu aqui. joguei fora mesmo a Uma. expressão gráfica. Porra, aí é foda, né? Voltando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você cria uma escala. Por que uma escala? Você vai fazer uma regrinha de 3 depois, né? Para achar o ponto e marcar ele certo. Aqui é o 10. Por quê? É o valor máximo de ID. E aqui é o eixo de VGS. O valor máximo de VGS, ou a de pinch-off, que ele para de funcionar, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, né? Fica igual. Aqui, ó. Menos 2. Significa que aqui é o nosso menos 1. E deixa eu ver, no olhômetro aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Ah, não, tem uma régua aqui. Deixa eu alinhar aqui que ela vai dar uma ajudazinha para mim. Aqui é o 1. Deixa eu dar uma olhada. Aqui vai ser o menos meio. Espera aí, dá um instante aí. Ai, ai. Sim, voltando aqui. Tá marcando alguns pontos. Certo, aqui é o do VGS, aqui é o do ID. Se aqui é 10, aqui pelo meio vai ser o nosso 5 mA. Que é daqui ou desse ponto aqui. E a gente tem essa divisão para cá, né? 2,5. Eu acho que já dá para começar. Vamos lá. O menos 2. Menos 2 VGS é a tensão de pinch-off, ou seja, a corrente está restrita a não passar, vai ficar 2,0. E D é a corrente máxima, quando o VGS está em 0, né? Satura. E aí a gente tem os pares. Deixa eu ver aqui. Menos 1 e 2,5, que é esse aqui de cima. Então, pegando a régua aqui, eu tenho 2,5 aqui. Tirando aqui, eu tenho o 1, o menos 1, na verdade. E eu tenho o quê? Eu tenho 5 e o menos meio, né? Menos 0,6. Então, deixa eu ver a divisão aqui se ela ficar boa. Daqui para o 0 para 2, 0,6, eu acho que eu fiz essa conta. 0,6 ele vale mais ou menos 1,2 na regra de 3. Aí ele fica mais ou menos aqui o 0,6. Pego a régua e eu marco 5 com 0,6, está por aqui. 90. Joga para cá.
E aí eu tenho uns pontos para fazer essa parábola. Vou botar aqui essa caneta. E aí eu construo o meu gráfico. São esses pontos e esses pontos aqui para fazer a parábola. Esse O 06 não é o do lado, não? Não é o mais esquerdo? Espera aí, deixa eu raciocinar aqui. Sim, é espelhado. Exatamente. Vou pegar aqui e vou jogar ele para cá. Espelhar ele para cá. É exatamente, é isso mesmo. Ele vem para cá e eu faço a curva. Esse aplicativo tem um recurso interessante que é isso aqui. Você faz uma forma, segura e ele vai tentar encontrar a coisa mais parecida com ela. Aqui. Aqui e... Vai, no chutômetro... no chutômetro dá isso aqui, vai. Você vai desenhar na mão, acho que vai ficar mais feio que isso. Vai estar aqui os nossos pontos. Tá aqui a curva de transferência, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar o valor para ID em menos 0,5 volts com a equação e depois com o olhômetro, né, em cima do gráfico. Vamos fazer logo com a equação. ID, que é a equação de Shockley, ela é IDSS da saturação. E aí entra aqui 1 menos VGS dividido por VP, nossa tensão de pinch. Vou papel para eu olhar aqui. Ao quadrado. E aí é só substituir os valores, né? Eu quero saber qual é o ID, dado que o meu IDSS é 10 mA. 1 menos o nosso VGS, ele disse que é de menos 0,5, que ele quer saber. Tensão de pinch-off é menos 2, e isso aqui é o quadrado. Pronto, nossa ID, ela vai ser aqui, ó, 10, que multiplica 1, menos e menos mais, e o negativo de fora vai ficar 1 meio dividido por 2 dá 1 quarto ao quadrado, que isso aqui vai dar igual a 10. Isso aqui vai dar 3 quartos quadrado. Que minha ID, ela vai dar aqui 10 vezes 9 dividido por 16. Vai dar 90 por 16, que ela dá aproximadamente aí 5,625. Aproximadamente. 625 o quê? Miliamperes. Miliamperes, porque esse cara aqui é em miliamperes. Aqui é adimensional, então quem recebe a unidade é por causa desse cara aqui. E aí, ó. Tadam. Agora a gente vai chutar no olhômetro pelo gráfico. Isso aqui é a corrente, vamos olhar por aqui. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Você lembra que eu mandei você fazer o gráfico bonitinho com a régua, né, com escala e tudo mais? Pronto. Essa regra de 3 vai lhe ajudar a encontrar as coisas certinho. Vamos lá. Eu tenho aqui... Deixa eu puxar com essa cor aqui, esse amarelo. Eu vou pegar o menos 0,5, que ele está aqui. Esse camarada aqui. Esse aqui. Esse aqui é o menos 0,5. Vou pegar com a régua. Vou chegar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui ajuda bastante você levar uma régua para fazer a prova. Aqui. E aqui intersecta com aqui. E aí fica a pergunta, né? Quanto é que vale mais ou menos esse pedacinho aqui? Aí você raciocina, mede com a régua lá e a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ó, 5 aqui, ele vale mais ou menos uns 3 centímetros. 3 centímetros mais ou menos. E a regra de 3 é, se eu tenho que 5, ele vale mais ou menos 3 centímetros, qual é o valor X que ele vale esse pedacinho aqui que eu medi? O cara ele quer que o cara suponhete com aproximação gráfica. Pode ser, é uma maneira.
Eu botei explicitamente na minha questão. Utilizou-se uma régua para medir, né? Eu construí o O cara não gráfico na pode, tipo, mão, usei deixar uma no. régua. Foda-se no. Bota na equação de Shockley e tá bom já. Mas a questão vai pedir para você usar o olhômetro ou as ferramentas que você tem, né? Aqui dá. Agora eu quero saber como é que essa porcariazinha saiu daqui da escala. Ah, não, tá certo. Não são 3, é 2, ó, porque eu comecei do 1 ali. 2 e aqui dá mais ou menos por aqui, ó. 2,4. Que vai dar uns 2 centímetros mais ou menos e o outro 2,4. 2 centímetros e aqui uns 2,4. Faz a regra de 3 e aí a gente vai tentar aproximar. Então o nosso x ele vai ser aproximadamente, vou usar a calculadora aqui rapidinho, 5 vezes 2,4, 5 vezes 2,4 dividido por 2. Ele me disse que deu aproximadamente aí 6 volts, né? Quase 6 volts. Bem, o que é que você acha? De 5,625 para 6 volts. É o 6 volts, não, perdão, miliamperes, né? Não sei, né, velho? Para 6 miliamperes. Você acha que está aceitável ou está repudioso? Tá de boa, velho. É aquilo, né? Funciona. De preferência, bota assim também, né? Eu botei na minha prova. Você tem que dizer, é um erro, uma aproximação considerável? Aí você escreve, né? Se sair muito assim, você diz não é, não presta, alguma coisa assim. Eu escrevi assim na minha prova. Temos uma... Esse seria um método numérico, né, pra se aproximar. Aí É, teria que ter, assim, mais por iterações, assim. Teria que ser mas... mais preciso. Exatamente, mas tá bom assim já. Temos uma Ah, tá bom demais. aproximação satisfatória. 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 Esse daí é uma questão que poderia ser do Enem, velho. Se o cara nem soubesse o JFET, coloca lá na equação de segundo grau, Porra, nunca já faz. porra, o pessoal não sabe nem matemática, velho. Vai saber a porra de um JFET no Enem. Estimado por É um porque, tipo, é esboço. uma equação questão de função de segundo grau também. Ah, sim. Por um esboço. Com um erro pequeno. Lembra assim. Foi isso que eu escrevi na minha prova, né? Com um erro pequeno. Pra você discutir um pouquinho sobre se funciona. Com erro pequeno. No caso, nosso erro aqui, ele deu 375, né? A diferença daqui. Aliás, 0,375 Para 75 milimicro, né? Microampere. miliamperes. Dá essas coisas, né? Aproximado, tá bom, mais ou menos, é isso aí. E agora, a última questão dessa prova. Essa aqui, ela é chata, porque tem umas regras para você seguir, tem umas considerações para você seguir. Ela é chata. É um algoritmo, né? É o quê? Algoritmo que tem que achar. É quase isso, né? É porque tem uma diferença entre você pegar um circuito de transistor para analisar, porque não foi você que projetou, não foi você que fez algumas considerações, e outra é você projetar, que você vai escolher algumas coisas, né? Você tem um poder de escolha sobre certos componentes, certos métodos. Mas que como é análise, você vai seguir o seguinte. Cuidado com Enquanto essa os palavra. valores... Oi? Nada, né? É negócio, cuidado com essa palavra, análise. Isso. Não, pô, pera aí. Calma, Mikael. Vamos lá. Encontre os valores quiescentes. Opa, desligou a caneta. Encontre os valores quiescentes. Isso significa o seguinte. O cara que projetou isso aqui usou a reta de carga. Não significa necessariamente que você vai ter que usar a reta de carga. Significa que você vai encontrar as correntes que operam aqui.
certo? Se você fosse projetar o circuito, é outra história. Aí você usa a reta de carga, aquele babado todinho. Você vai analisar, você sabe o seguinte, o cara usou a reta de carga. Eu só vou encontrar as correntes, não vou determinar. Não vou dizer quem são os resistores, não vou fazer nada disso. Porque a reta de carga é para você achar resistor. Você vai analisar para achar tensão e corrente e fim de história. Encontre os valores quiescentes para as correntes de coletor, para a tensão entre coletor e emissor, né, o famoso VCE. Indique e explique quaisquer considerações que você fizer. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Tem muita coisa, por onde é que a gente começa? Calma. Primeiro de tudo. Circuito de isotensório. Tem vários divisores de tensão por aqui. Você pode fazer de Kirchhoff para andar. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vou até anotar aqui. Você desconsidera os capacitores aqui acoplados. Primeiro. Esqueça os capacitores. Porque o que você vai fazer? Você vai esquecer que eles existem. Puxa, que merda é isso aí? Ah, tá. Tô mexendo na imagem. Deixa eu botar no lugar. Você vai esquecer que eles existem temporariamente, né? É como se, entre muitas aspas, viu? Tome cuidado com essa palavra. É como se você congelasse o circuito no tempo para você, durante um intervalo de instante muito curto, você tivesse como se fosse operando com ele em corrente contínua. Né? Muito cuidado com essa palavra, porque não é exatamente isso. Mas é uma forma da gente entender, né? Porque é que a gente esquece os capacitores. É como se eles estivessem carregados, certo? A um determinado ponto que fechou esse ramo do circuito, fechou esse. É como se o circuito congelou, entre muitas aspas. É que é tipo um DX, tá ligado? É um Tipo um DX DX. muito pequeno que a gente está lidando com ele. Esse beta aqui não dá para ler, mas é 50. Vamos lá. Então, a segunda consideração é o seguinte. Esse transistor ele vai estar operando em região de triodo, ou região ativa. Ele opera em região ativa. O que é que isso significa? Quando ele opera em região ativa, isso quer dizer que VBE de base para emissor e base para coletor é 0,7 volts. Está ativo. Outra consideração que você pode fazer, isso vale para muita coisa, sim, muita coisa mesmo. Só uma ressalva, porque o ganho aqui é pequeno. Mas, como é um TBJ, a gente tem um costume... Se der uma faixa, tem que escolher o menor. Tem que escolher o menor, justamente. Mas ele deu aqui exatamente 50. O que eu quero dizer é o seguinte, o ganho é pequeno. Se o ganho é pequeno, significa que a diferença entre a corrente de coletor e de base, ela é relativamente pequena. Né? Tem pouca diferença. Não é que elas sejam iguais, mas é que não são tão distantes. Né? Mas mesmo assim, a gente vai fazer a terceira consideração. A corrente de base é muito menor que quem? Que sei que é. Ou seja, Exatamente. IC aproximadamente é. Exatamente. A gente vai dizer que ela é muito menor que a corrente do emissor ou a do coletor. E ainda o seguinte, ela é muito Que é menor essa que corrente essa do corrente que vem para resistor de cá 82. Né? e para cá. Isso. A corrente Aí 1 IB. igual a 2 também. Deixa eu explicar, por favor. Eu tenho aqui as correntes de IC e de IE. Se eu estou dizendo que a corrente da base vai ser muito pequena entrando, é como se isso aqui fosse um circuito aberto, entre aspas, e a corrente emissor e coletor passa exclusivamente para aqui. Se isso aqui é um circuito aberto, entre aspas, é como se essas correntes aqui, I1 e I2, também fossem iguais. Né? Porque, certo, tem um ramo aqui, mas como ele pega a base, né, pega pouquíssima corrente, vamos considerar que esses dois aqui são iguais. Eu vou até destacar aqui, para a gente saber. Aqui é a corrente que passa por I1. Aqui é a corrente I2. Esse aqui eu vou chamar de resistor 1, resistor 2, resistor do coletor, resistor do emissor e as respectivas correntes, né? I de emissor, I de coletor. Não, eu não quero não.
Obrigado. E de emissor, de coletor, que é emissor. Pronto, então tem isso aqui. Logo, eu tenho que a I do emissor vai ser igual a I do coletor e, por consequência, também, né? I1 vai ser igual a I2. São algumas considerações que eu vou fazer para encontrar a operação daqui. Pode ser que seja um pouquinho diferente para mais ou para menos, mas é porque vai destoar mesmo, né? Porque, de fato, o emissor ele recebe um pouquinho de corrente da base. Mas a gente considera isso aqui para facilitar a nossa vida, né? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Acha as correntes I2, I1, IC, IE e essa tensão aqui. Então, eu vou caçar correntes. Eu posso começar pelo seguinte. Olha só, vou fazer um resumo aqui do que a gente tem. Nós temos a tensão de transição da base para o emissor. Não dá muita coisa. Eu tenho que essas duas correntes são iguais, ou seja, como se a mesma corrente passasse por aqui. E eu tenho duas resistências. Certo? O que é que isso quer dizer? Eu tenho a tensão que vai daqui para o terra, eu tenho a diferença de tensão daqui para cá. A mesma corrente passa por aqui, eu tenho duas resistências. Eu posso achar já imediatamente as correntes, pela lei de Ohm. Então, eu aplico o seguinte, ó. Primeira coisa, vou aplicar uma LKT nessa região aqui que eu vou circular. LKT aqui, ó, nessa parte azul. O que é que eu vou ensinar nessa LKT? A LKT ela é legal porque ela permite você fazer o seguinte. Eu vou começar com 18 volts. Eu vou seguir o meu caminho e vou tirando os descontos. Tenho 18 volts. Com I1 eu perco o resistor de 82K. Depois eu perco para I2 com resistor de 22K. E depois eu atinjo o GND, o terra. E esse eu boto 0 aqui. Esse K ele existe aqui para a gente não se esquecer que a corrente vai sair em miliamperes. Bem, como eu sei que I1 é igual a I2 e eu quero achar as correntes, eu posso já colocar o seguinte, ó. Eu vou chamar tudo de um só e aí eu escrevo assim: 82K mais 22K vai ser igual a 18. E agora é só eu resolver, né? Nossa, I1 eu já fiz a conta aqui do lado. Ele dá aproximadamente I1, né, igual a I2, que dão aproximadamente aí 0,173 miliamperes de amarelo. Bem, achei as correntes aqui de operação lá daqueles ramos. Vamos procurar o resto. Já achei as correntes. Precisa achar mais o quê? Meu objetivo é encontrar o que ele pediu? Corrente do coletor e corrente de tensão aqui. E a tensão aqui. Para eu achar essa tensão aqui, eu vou precisar achar aqui e vou precisar achar aqui para eu conseguir resolver. Vamos caçar as tensões. Vamos lá. Eu tenho corrente aqui, mas eu preciso do seguinte. A tensão da base, você concorda comigo que eu posso obtê-la somente com a lei de Ohm desses dois caras aqui? Com o LKT. Não precisa nem de LKT, é só a lei de Ohm. Porque eu sei o seguinte. Esse potencial que está aqui, ele é o V da base. V da base, ele está aqui já. Ó. R vezes I. Então, eu venho para cá. A minha tensão da base, ela vai ser o quê? R vezes I. É uma LKT, né? De fato. Ela é também igual a V2, que está ali. Mas que ela é basicamente R2 e 2. Então, V da base, ela vai ser o R2, que é de 22K, vezes o I2, que ele é de 0,173 miliamperes. A nossa tensão na base, ela vai ser aqui de uns aproximados 3,81 volts.
Beleza, mas não é isso que eu quero. Eu quero achar a tensão lá entre VCE e a corrente coletor. Bem, eu sei que a tensão de transição de base para emissor e base para coletor é o quê? 0,7. Eu já tenho a da base. Falta o quê? Do emissor. Então, sabendo que VBE ela é de 0,7, é só eu encontrar isso aqui, ó. A tensão VE vai ser o quê? Tensão na base menos tensão... VB menos VE. Oi? VB menos VE é igual a VB. Isso. É escrito assim. VBE vai ser VB menos VE. Dessa forma, é só encontrar o quê? VE. VE ele vai ser VB menos VBE. VB menos VBE. E é só substituir. A tensão no emissor vai ser VB, que é 3,81, menos VBE, que é 0,7. E aí eu já encontrei um ponto-chave. VE vai ser o quê? Vai ser mais ou menos aí 3,11 volts. Show? É isso aqui que eu queria. Massa, eu já encontrei alguma coisa. Encontrei VE, eu preciso saber de VC. Para eu encontrar VC, eu vou precisar encontrar só esse restinho Dá pra aqui de coisa. achar isso é bem fácil. Achar o quê? Dá pra achar isso é bem facilmente. Que caminho você sugere? Bota a tensão do emissor ali e vai até o terra. Aí acha IA, que já acha IC. Pronto, perfeito. Perfeito. Era isso que a gente ia fazer em seguida. Vamos lá. Vai usar um LKT, bem simples. E aí vai pegar do VC, daqui, né? Do VE e baixar para baixo, né? Mas a gente tem as correntes de coletor e emissor ainda não, né? Procurar. É só pede do coletor, que é igual ao do emissor. Isso. Mas a gente precisa pelo menos saber do emissor para fazer isso daí. É, sim, Vamos lá. sim. Vai achar do emissor pra ser que é A do do coletor. emissor, como é que a gente vai achar? Deixa eu pensar aqui. VE a gente já sabe. VE está aqui, ó. VE está aqui. Temos a resistência no emissor. Temos o terra. Falta o que? A corrente. Vamos caçar ela. Com LKT bem simples, eu escrevo assim, ó. VE vai ser igual a minha corrente do emissor, resistor do emissor, e eu caio no terra. VE eu já sei, olha aqui, 3,11. E aí eu vou descobrir que é igual a IC já. E o RE. RE ele vale aqui 1,2K. Vezes 1,2K. Pronto, a corrente do emissor é igual à corrente do coletor. E vai dar igual aí, deixa eu ver qual foi o cálculo que eu fiz aqui. Vai dar mais ou menos 2,59 miliamperes. Achei mais um. E eu estou mais perto ainda de descobrir. Bem, vamos lá, vamos voltar aqui para ver o que falta. Eu já sei tudo disso aqui, sei tudo disso aqui, sei tudo disso aqui. Falta só descobrir esse mistério aqui. Só falta a corrente do coletor para eu fechar isso aqui. Então... Do coletor eu acabo deixando. Ah, sim, o coletor eu já sei. Falta só a tensão aqui, né? Para assim Ver dizer. se Isso. Falta o VCE que eu quero achar, mas falta aqui, ó. Só eu achar a tensão no coletor. Tensão no coletor eu vou resolver por uma lei de Kirchhoff bem fácil. Eu vou pegar VCC, passar pelo resistor e sobrar quem só? VC, para eu achar. E aí eu faço o quinto passo. O quinto passo eu começo por VCC e eu venho descendo a tensão. De VCC eu caio a tensão RC e C.
E aí, como resultado, eu encontro quem? VC, que é a tensão VC. do coletor. VCC, ele me deu como 18 volts, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. 18 volts. Resistor do coletor, ele é de 5,6K. Menos 5,6K. Corrente do coletor já está aqui, ó. 2,59 miliamperes igual a V do coletor. Só fazer a conta. V do coletor ele vai dar 18 menos... Deixa eu ver a calculadora aqui. 5,6 vezes 2,59 dá mais ou menos 14,15K. 14,50, né? Então, Dá VC ele 3,4. vale 3,5. 3,5, né? 3,5. Então, 3,5 volts. Olha só, achei isso aqui. Como ele é ver pedido, eu vou circular até de outra cor. Ele pediu, deixa eu ver aqui, corrente VCE. de coletor, tensão VCE, pronto. Corrente coletor, que é o que ele queria, tá aqui. E VCE é a última coisa que eu vou achar. É o passo 6 e último. 6. VCE é nada mais que VC menos VE. VC menos VE. Nosso VCE, ele vale. VC está aqui, ó. 3,5. VE vale 3,11. VCE finalmente o quê? Cadê? Vai dar 3,5 menos 3,11. Aproximadamente, né? 39 volts. Pronto, acabou-se a conversa aqui. Era exatamente isso que eu queria achar no final das contas. Pronto, você errou a questão. Achei tudo o que eu queria. Dá um trabalhinho, porque é muita coisa para você analisar. Você fica meio perdido. Mas se você pensar assim, poxa, eu preciso encontrar tensão. Então, para isso, eu preciso caçar as outras tensões. Né? É nesse jogo que você pensa, raciocina para você começar a puxar as coisas, né? E encontrar tudinho aí. Beleza, a gente começou às 6h30, foi 6h30, fechou aqui 8h10 já deu aí nossa hora de monitoria. E vai ter mais um dia pra gente, pode ser amanhã ou pode ser sexta-feira, pra gente fazer outra revisão. Sábado e domingo não, eu vou estar ocupado, mas a de hoje é isso aí. Vou encerrar aqui.